Boa noite, boa noite, boa noite. Oi, boa noite. Olá, olá, boa noite. Oi, oi, oi. Olá. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Como vai? Boa noite. Tudo bem? Muita gente, hein? Que maravilha. Boa noite, boa noite. Tô aguardando. Opa, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite. Doutor Marcelo chegou aqui na área, estamos hoje muito bem acompanhados. Aliás, diria eu, ciceroneados, né, por um... Olha, a maravilha dessas lives que aconteceram com mais frequência na quarentena, porque a gente teve, né, que reorganizar um pouquinho assim, a nossa noção de tempo e espaço, e que a gente conseguiu entrar em contato com pessoas, diria raras, né? Pessoas fantásticas que nos quatro cantos do país e até do mundo, de repente a gente conseguiu ter uma fantástica. E Dr. Marcelo Cardoso, que é o convidado hoje aqui. Olá, Marcelo, tudo bem? Boa noite. Doutora Regina, que prazer imenso. Como vai? Estava falando aqui para os nossos... Eu estou me sentindo a Fátima Bernardes aqui trazendo convidados, sabe? Estou me achando. É verdade. Então, eu estava falando aqui de que esses encontros cibernéticos, né, sobretudo essa fase de quarentena, eu acho que a gente ficando um pouco mais parado, a gente aumentou um pouco essa atividade online e trouxe uns encontros assim fantásticos, né, com umas pessoas assim, de repente viraram melhores amigos de infância, né? A mesma sensação, eu nem fazia live nenhuma e depois de março comecei a fazer. E me lembro que a Pois sensação é, foi bem, parece que criou um novo círculo, né, de amigos. exatamente, bem interessante. E hoje, quando eu falei para o Marcelo a gente fazer, a gente já fez várias, né? Fazer uma nova live, ele trouxe um assunto, né, sobre o paradigma evolutivo e sobre como a gente tem brincado muito, né? Eu brincava com o Felipe Viana, né, do Densa Nutrição, a gente fez uma brincadeira que a gente simplesmente é um sapiens depilado, né? A gente está muito afastado do nosso comportamento ancestral ou da nossa proximidade com a natureza ou dos ritmos. Eu acho que até estamos afastados do ritmo circadiano mesmo, né? A gente meio que detonou, não damos atenção a essas coisas, achamos que é tudo novidade, e pelo contrário, eu acho que a novidade é ruim, é o que nós estamos fazendo, né? Comendo um monte de porcaria, se afastando completamente dos ritmos naturais, não estamos dormindo bem, nos estimulamos excessivamente com luz artificial, comemos mais aditivos do que nutrientes, enfim, né? Por aí vai, né? E aí, o espaço é tudo seu, vamos lá. Não, sabes Vamos falar que sobre esse paradigma evolutivo. é, sabe o que essa é uma, eu ia dizer assim, é uma pedra no sapato, mas não é que seja uma pedra no sapato, é um assunto delicado, é apaixonante para quem estuda, Uhum. delicado para quem começa a estudar, que a gente sai da faculdade sem ter a menor noção disso. Menor. E eu quis trazer o assunto porque muitas das críticas que se tem hoje com relação a jejum, low carb, presença da gordura na dieta, ah, o incentivo a um estilo de vida mais natural, muitas das críticas vêm
do não entendimento dessa coisa chamada paradigma evolutivo. E paradigma evolutivo também é um assunto que é daqueles assuntos assim, tipo política e futebol, que mesmo quem não entende, se sente na condição de opinar. De E opinar, aí exatamente. toma partido sem conhecimento, e aí fala Uhum, grandes bobagens com postura de certeza, que é uma coisa muito engraçada para quem estuda isso. uhum, Claro que, Regina, nós dominamos a nossa área, assim, né? Tem uhum. muitas coisas que eu não domino, tudo óbvio, né? A maior parte das coisas a gente não domina. Mas eu acho que a humildade na ciência está em querer aprender e quando não Sim, sabe, a gente vê que não sabe e passar a pergunta. questionar. E a gente pergunta, né? A gente vai A gente correr atrás. pergunta, a gente assume o que não sabe e passa a perguntar. Uhum, Então, na nossa área, nossa área eu falo uma coisa mais ampla, assim, a área da uhum. saúde, Saúde, medicina, exatamente. então, etc. Bom, qual é a nossa função? A nossa função é promover saúde e qualidade de vida. Uhum, Para, a princípio, se nós todos trabalhamos com seres humanos, então é fornecer, prover saúde para uhum, humanos, para pessoas, né? uhum, Então, exatamente. como pode a gente sair de uma universidade com uma especialidade, seja qual faculdade for, limitado a técnicas que não levam em consideração a nossa realidade? Eu vou falar A nossa nossa realidade. natureza, né? A nossa Eu nem natureza vou humana, né? Isso, eu nem vou complementar e dizer assim a nossa realidade biológica. Não. Porque assim, Regina, o que eu quis trazer hoje eu fui no meu canal do Telegram e disse assim, que Uhum, eu ia trazer uma visão completamente diferente do que é o paradigma evolutivo, uhum. porque como as pessoas fazem isso, assim, se sentem no direito de opinar sem estudar, é um assunto que todo mundo acha que domina porque viu um filme. Ah, paradigma evolutivo é que as pessoas evoluíram dos macacos. Eu não É, participo dessa realidade, isso não é não, verdade. porque bom, eu já só nos comentários do post que a gente fez para anunciar a live, já começou a ter burburinho, né? Desde as pessoas que. Hoje de manhã teve uma pessoa que disse que não sabia como podia ser feliz sem pão e sem cerveja. Eu E vi, eu eu acho que é um vi. conceito muito pequeno da felicidade, né? É um E conceito, quer dizer, graças a Deus eu tenho intolerância a glúten, mas não tenho intolerância à lagosta, então consigo uma pequena parcela de felicidade ainda. nós íamos fazer umas anotações de pérolas da doutora Regina. Essa eu vou usar agora. Essa eu vou usar. Mas realmente, assim, esse pensamento limitado desse número de pessoas que. Convenhamos, né, Regina? Convenhamos, Uhum, assim, ó. A média das pessoas, a média dos 7 bilhões de pessoas do mundo. A média das pessoas no mundo sabe muito pouco de muitas coisas e sabe muito de pouca sim, coisa, né? Então, uhum. a média das pessoas é muito ruim na média de quase tudo que faz. Então, a gente para pensar assim, no que diz respeito ao estilo de vida, em geral, as pessoas erram muito. E por que Muito. erram muito? Justamente por causa do que nós vamos discutir nessa live aqui hoje, que é o seguinte, assim, ó, tem que acabar, pelo menos entre nós profissionais e entre esse nosso público, que é diferenciadaço, assim. O nosso Uhum, público, meu, o teu, do Felipe Viana, do uhum, Henrique Altran, etc, etc. O novo público dos novos profissionais é o uhum, público que se diferencia dos outros, da média, porque acordou e começou a ter dúvidas e fazer perguntas. uhum. E aí a mágica começa a acontecer. Para esse público inteligente que começou a fazer perguntas, qual é a explicação de o que é o paradigma evolutivo? Aí assim, ó, aí nós temos que pensar assim, eu vou ter que focar, a minha mulher deve estar assistindo a live, eu tenho que focar em duas coisas. Ó. Primeira coisa, em deixar a doutora Regina falar, urgente, primeira coisa. E Mas eu já te segunda, falei uma vez que a gente briga. Não e a deixa você falar, depois eu vou na sua casa, no seu salão, na sua sala de visita e não deixo você abrir a boca. é isso aí. Então, primeira coisa, deixar a doutora Regina falar. Primeira coisa, minha mulher deve estar vendo, então tá. Então tem que deixar a doutora Uhum, Regina falar. E a segunda coisa é não viajar demais. Porque eu começo a uhum, viajar, e assim, ó, eu gosto da medicina misturando assim, ó, a filosofia e a bioquímica, a fisiologia. Por que sim. que eu gosto disso? Porque isso torna palpável, torna real, assim, entrega para a vida da pessoa uma coisa que ela pode começar a fazer. E para as pessoas que estão assistindo a nossa live, se eu conseguir colocar tudo
dentro desses minutos, eu pretendo mostrar para elas que a partir das 20 horas e 1 minuto, elas podem mudar a vida delas para o resto da vida. Se a gente conseguir Certo. fechar o raciocínio, às 20 Uhum. horas e 1 minuto do dia 25 de agosto de 2020, as pessoas podem mudar o destino para o resto da vida. Dia Só de que assim, ó, São Tiago, né? Dia de São Jaime hoje. São Tiago. Padroeiro da Espanha. então assim, ó, então eu não vou viajar muito. Não vou Uhum. viajar muito. Eu vou viajar só um pouco, Gente, só um estão dizendo aqui pouquinho. que a minha tela está tremendo. A minha tela está tremendo? Você está me vendo tremendo? É, dá uma falhada. Eu acho que é a internet, Regina. Eu acho que a Pode internet ser? fica dando uma É, né? falhada assim na. Mas eu acho que é uma questão da internet, assim. Acho que é uma Da questão da internet, internet. porque para mim está quietinho aqui. Eu coloquei, acho que eu coloquei nos meus grupos do Instagram, do Telegram, do Instagram e do WhatsApp, eu coloquei 4 livros que eu disse assim, ó. Antes de levantar a mão e pedir para falar sobre paradigma evolutivo, tu tens Uhum. que ler o livro Origens, do Neil deGrasse Aham, Tyson, tu sim. tens que ler Sapiens, do Yuval Noah Harari, tens que ler A História do Corpo Humano, de Daniel Lieberman, e tens que ler O Mundo até Ontem, de Jared Diamond. Esses Aham. 4 livros é fundamental ler, para não levantar a mão e dizer assim, ah, mas eu não acredito que tu não toma nem uma cervejinha. A pessoa que lê esses 4 livros, ela nunca Uhum. mais vai pensar em comer de 3 em 3 horas, comer aveia, comer barrinha de cereal, tomar cerveja. Ou ao menos ela não vai fazer isso querendo, achando que vai dar certo. A pessoa que lê esses E, não, quatro livros, e não achando que é só isso, né? Porque o que eu vejo muito é que as pessoas, não, nossa, você nunca. Não, não, já deixei de gostar, até porque me cai tão mal que já deixei de gostar. Quer dizer, não acho que seja. Eu te digo, malagosta, tudo bem, eu lamentaria ter uma intolerância, um bom seria bife, né? seria Agora, pô, ruim. cerveja e pão, francamente, tem outras coisas da vida, né? Eu agora há pouco, eu decidi voluntariamente que eu ia diminuir drasticamente o consumo de castanhas e nozes. E aí sim, Uhum. me doeu, me doeu. Agora, ter Sim, parado de sim. comer pão não me doeu. Mas então, assim, ó, eu acho que eu consigo, Regina, em poucos minutos, viajar pelas 2.000 páginas desses 4 livros juntos. Eu acho que eu consigo em poucos minutos. Então, se eu conseguir concatenar esses pensamentos, eu vou conseguir dar uma visão maior. Vamos lá Pode então. parecer. Posso viajar? Posso viajar? Pode, pode, Então, eu vou pode, viajar. pode. Aqui Então, eu vou estamos. viajar. Mas Aqui vou é viajar território full. legalize, aqui é legalize, aqui é território Comanche. Vamos embora. Tá tudo liberadaço, tá? Show. Tudo Então, liberadaço assim, ó, aqui. o que a gente tem que entender, assim, para poder chegar lá, no futuro e dizer assim, vocês estão falando sobre paradigma evolutivo, sobre o homem vir de macaco, vocês estão loucos? Nós estamos em 2020, temos uma vida toda para viver, todo mundo vai morrer um dia, o que vocês estão se preocupando com isso? Por incrível que pareça, se a pessoa quiser ter certeza, assim, de como as coisas chegaram aqui, sinceramente, assim, ó, tá, não precisa saber tudo que eu vou falar. Mas tem que, para quem se interessa, e como eu disse, o nosso público é o público que passou a duvidar e fazer perguntas. A primeira coisa tem que entender o seguinte, ó, que nós somos partes da natureza. Nós não somos entidades espirituais que se materializaram, que nós somos partes da natureza. A gente existe enquanto pessoa. Uhum. E a história da natureza, pode, assim, ó, quem está assistindo, não desista, vá até o final, tudo vai fazer sentido. A história da natureza começa quando tudo começou. Diz, não acredito que ele vai falar de Big Bang. Vou. Por 30 segundos eu vou falar. Por 30 segundos eu vou falar. Porque há 14 bilhões de anos, tudo que existe hoje começou. E qual é o nosso papel nisso? O nosso papel é entender que toda a matéria e a energia que se formou há 14 bilhões de anos passou por um processo evolutivo para chegar a ser o que é hoje. É só isso que eu quero dizer. Tá, Uhum. calmem, eu não vou viajar mais do que isso. Poderia, porque eu tenho as teorias de o que tinha antes do Big Bang, mas daí tem que estar muito legalizado mesmo para fazer. Então, assim, ó, toda a matéria e energia começou lá no Big Bang, 14 bilhões de anos, e as leis que regeram, preste atenção, pessoal, viagem, preste atenção, as leis que regeram a energia e a matéria para que na aleatoriedade da explosão lá gerassem o que existe hoje, essas mesmas Uhum. leis regem
as leis do nosso planeta, do nosso corpo, da nossa fisiologia hoje. Sim. Então, quando aquela energia e aquela matéria foram criadas por um evento catastrófico, hecatômbico, há 14 bilhões de anos, Uhum. as leis da matéria e energia deram início ao processo evolutivo até que em um planetinha, num sisteminha solar, algumas moléculas começaram a ser capazes de fazer cópias delas mesmas e começaram a sofrer pressão do meio externo e começaram a gerar adaptações capazes de perpetuar a vida. É isso que importa saber para o começo do paradigma evolutivo. Moléculas passaram a fazer cópias de si mesmas, receberam estímulos externos e geraram adaptações para tornar possível a perpetuação da vida. O que é a vida, então? É a capacidade de se dividir, se reproduzir, viver e deixar descendentes que conseguem seguir fazendo o mesmo processo. Isso é a vida. Exatamente. Começou há 4,5 bilhões de anos, aumentando em complexidade. Presta atenção, pessoal, vamos viajar full. Assim, ó. A primeira molécula aprendeu a fazer cópia dela mesma, selecionou estímulos que era capaz de tornar ela capaz de sobreviver ao ambiente. E com o passar dos processos evolutivos, a complexidade das respostas adaptativas foi aumentando, produzindo organismos cada vez mais complexos. Esses organismos cada vez mais complexos continuaram recebendo estímulos e aprendendo a gerar adaptações que tornassem eles mais aptos a sobreviverem ao ambiente, deixando outros descendentes férteis com as mesmas características que antecederam, e assim por diante. Até aqui, doutora Regina, as coisas estavam mais ou menos previsíveis, porque as moléculas que formaram células, e as células que formaram tecidos, e os tecidos que formaram órgãos, e os órgãos que formaram organismos, respeitavam unicamente os processos evolutivos biológicos. Biológicos, as leis da natureza, né? Nós vamos voar. Agora que nós vamos voar. Agora vocês vão entender o que é paradigma evolutivo. Porque há 3,2 milhões de anos, um grupo especial de seres vivos deu início a um outro tipo de processo evolutivo. Porque eles começaram a agir em sociedade e alterar o ambiente pela primeira vez na história do universo. Pela primeira vez na história do universo, há 3,2 milhões de anos, um grupo de seres vivos começou a interagir como sociedade e nessa interação ser capaz de dominar o ambiente. E nesse processo se iniciou um outro tipo de evolução que não é mais a biológica, é a cultural. Cultural. Lá, quando os australopitecos, há 3,2 milhões de anos, se diferenciaram dos outros animais e começaram a interagir socialmente, olha aqui, Regina, olha que loucura, olha que loucura. Começou a ter um descompasso entre a evolução biológica, que é multimilenar, e a evolução cultural que estava nascendo. Estava nascendo. A evolução biológica continuou? Claro, ela continua até hoje e vai ser eterna. A grande questão é que a evolução biológica ela continua sendo multimilenar. Para trocar um traço biológico, preste atenção, pessoal, quem quer aprender por que a gente não pode comer aveia de 3 em 3 horas, o Henrique Altran está aí. Porque lá, há 3,2 milhões de anos, o nosso corpo continuou evoluindo. Recebendo. O que sem aveia. Significa receber estímulos do ambiente que gerariam uma pressão seletiva, onde os mais aptos, e essa frase vai ser importante no fim da live, onde os mais aptos conseguiam sobreviver e deixar descendentes férteis capazes de dar continuidade ao processo evolutivo. Só que a evolução cultural, como ela se dá no campo das ideias, olha que coisa maravilhosa, incrível, como ela se dá no campo das ideias, ela amplia a velocidade da evolução muito mais rápido do que a capacidade biológica de evoluir. E a evolução da sociedade como um todo sobrepujou a capacidade da evolução biológica de acompanhar essas mudanças culturais. Então, esse foi o início do gênero Homo, que começou a usar instrumentos, dominar o fogo, depois conseguiu dominar a caça, que começou a conseguir dominar os animais e as plantas, até que agora, antes de ontem, agora, segunda-feira, que foi há 20 mil anos atrás, que foi agora, antes de ontem, a gente conseguiu dominar de vez o ambiente, dominando os animais e as plantas
a despeito da sazonalidade, a despeito Uhum. das especificidades naturais. Então, a gente conseguiu uma evolução cultural muito grande a ponto de dominar o que nenhum outro animal conseguiu. A gente foi para o topo da pirâmide alimentar, dominou o planeta Uhum. com o mesmo corpo que ainda estava evoluindo vindo lá dos macacos, do Australopithecus, do Homo habilis, do Homo erectus, Homo de Neandertal, ou Neandertales, e depois Homo sapiens. Só que a evolução cultural disparou. E aí hoje eu escrevi uma frase que disse assim, eu vou te ler a frase que eu escrevi agora de tarde, que era o seguinte, ó. Bom, várias eu escrevi legais, mas nos acostumamos com a velocidade da evolução cultural, dinâmica, rápida, facilmente mensurável. Admitimos passar a tomar um comprimido para o resto da vida para tratar uma doença instalada, mas falhamos ao preparar o nosso corpo para não adoecer. Essa foi uma frase que eu escrevi agora há pouco. Sensacional. Bota na moldura e me manda. Vou te mandar as fotos, E tem uma que é a mais legal de todas, que foi agora de tarde. Onde é que está aquela frase que eu botei sobre o pão? Sobre o pão. Eu escrevi uma frase sobre o pão, sobre os meus filhos. Sobre meus filhos. Assim, ó. Que eu acho que a visão que as pessoas têm de paradigma evolutivo é a visão da pessoa comum, é a mais fácil de entender, assim, ó, que as pessoas acham que a gente sempre foi assim como é hoje. As pessoas de 2020 acham que a gente sempre foi assim como é em 2020. As pessoas da década de 80 sempre acharam que eram como sempre foram na década de 80. E aí eu botei hoje de tarde aqui, sentadinho, eu botei assim, ó, que os nossos filhos não imaginam a vida sem celular. Eu tenho 3 filhos. Eles não imaginam como seria a vida sem celular. E os nossos pais não imaginam como é a vida sem pão. Porque a gente escuta Exatamente. assim, ó, mas como isso sempre existiu, sempre foi assim. Então, A vida toda. um traço deletério da evolução cultural é a sensação momentânea de que a gente sempre foi como é no âmbito biológico e cultural. Eu chamo isso de provincianismo evolutivo, sabe? Aquele sujeito que nunca saiu daquela província, né? E quando sai fica achando tudo... Você vê isso os turistas, né? Nossa, tudo dá vontade de rir, tudo bizarro, tudo estranho, né? E a gente sofre do provincianismo evolutivo, quer dizer, a gente está aqui agora achando que sempre foi... As pessoas se matam com o negócio do pão, né? E aí me vem uma frase do Harari no Sapiens, que eu achei sensacional, que me fez me apaixonar por ele. Logo no início, quando ele fala da primeira revolução alimentar, né? Da revolução agrícola, que fala assim, nós achamos que nós conquistamos o trigo, mas foi o trigo que nos conquistou, o trigo que determinou muita coisa, até desde a sociedade de consumo até, enfim, um monte de coisa, né? E realmente eu acho que a gente fica nessa pobreza de imaginar que sempre foi assim. Imagina, não tem 3 dias que nossos tataravós andavam com uma lancinha tentando catar um coelho no meio do mato ou coisa assim. Tem uns jeitos, doutora Regina, tem uns jeitos de casar o entendimento filosófico, assim, biológico e cultural dos processos evolutivos, que quem não está disposto a abrir a mente nem consegue entender. Assim. Eu fiz uma enquete no meu Telegram lá, e as pessoas realmente elas têm uma imaturidade biológica absoluta. Assim, as pessoas vivem a cultura e negam a biologia de maneira espontânea e natural. Então, assim, no livro A História do Corpo Humano é um livro legal de ler, que ele faz um contraponto bem biológico-cultural. E aí, assim, ó, somando todos esses livros que eu falei, sai uma visão assim, ó, de que hoje a gente é míope, não consegue enxergar o longe, nem no espaço e nem no tempo. E isso é dramático, porque isso, primeiro, é real. A miopia é uma doença evolutiva. A miopia certamente não existia enquanto a gente sofria pressão seletiva, já que quem não enxergasse ao longe certamente era uma presa não mais sobrevivia, fácil. Né? E hoje a gente tem muita miopia
que é a capacidade de não conseguir focar um objeto longe, porque a gente está aqui, ó, com o celular a um palmo, com um livro a um palmo, fechado dentro de um escritório, fechado dentro de uma casa. Isso foi capaz de conseguir alterar o tamanho do globo ocular de uma pessoa pela mudança cultural. Então, quem gravou o que eu escutei, o que eu falei, presta atenção. A exposição cultural é capaz de gerar uma mudança anatômica que cursa com morbidade. Imagina a gente ficar trancado dentro de uma sala, olhando para um celular, olhando para um livro, não sair para a rua, não ter estímulo visual ao longe. Os meus pacientes, eu digo assim, doutora Regina, saiam de dentro de casa, botem os pés descalços na grama, respirem fundo e olhem ao longe. Abraça a árvore, né? Olhem ao longe, porque provavelmente faz uma década que vocês não botam os pés descalços na grama, respiram ar puro e olham ao longe. Porque a gente está sempre dentro de uma peça de sapato, tapado, olhando um celular. E isso é o que o Lieberman chama de disvolução. A gente tem um corpo que espera um estímulo biológico X, mas a gente não dá esse estímulo biológico porque alterou o comportamento cultural. Exatamente, o nosso meio não conversa mais com o nosso DNA. Em todos os aspectos, no aspecto físico, de constrangimento físico, né, de ficar isso, trancados, no que nós botamos para dentro, quer dizer, como é que as nossas células estão, que tem essa sensibilidade para nutrientes específicos, e a gente as entope de nutrientes inadequados ou simples toxinas, né? Claro, mas Regina, olha aqui, ó, é aquela frase antiga assim, de que a ignorância protege, né? A ignorância protege. Porque para a pessoa conseguir viver no modelo ocidental padrão, assim, trocar o dia pela noite, trabalhar 20 horas por dia, se entupir de fast food, descontar as emoções em comida ruim, para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que estar muito alienado, separado da realidade biológica e temporal. A gente se permitir ser escravizado dessa forma, a única explicação para isso é a gente simplesmente negar a realidade biológica e temporal e negar o nosso papel na vida enquanto seres vivos, assim, seres humanos que vão interagir com o planeta e ser felizes. A gente admitiu uma porque isso é uma coisa que o humano faz bem, né? É a negação. A gente está imerso num ambiente onde se troca isso, saúde por doença. A gente normalizou, né? Sei lá, pornografia em vez de sexo, produto comestível em vez de comida, qualquer líquido açucarado em vez de água, qualquer emprego porcaria em vez de realização. A gente normalizou isso e está lá encolhidinho, se entupindo, se intoxicando, se matando, né? Sim, olha aqui, ó. Até para os críticos dos processos evolutivos, tem uma explicação evolutiva para a gente tolerar isso, que é o seguinte, ó, a gente nunca evoluiu culturalmente por desejo, e sempre foi por imposição. Sempre foi por imposição. A natureza humana, assim como a natureza animal em geral, ela é pela busca por proteção e conforto. Então, tem um termo que eu não me lembro exatamente como é que é o termo, mas é assim, ó, a gente passou a aceitar a banalização do deletério. Banalização do cotidiano e do deletério por conta de um custo-benefício que nos gere conforto. A gente aceitou adoecer desde que o que nos leva para a doença nos promova conforto. A gente evoluiu enquanto espécie buscando conforto e proteção. Então, quando a gente ganha o direito de calçar um sapato, comer de 3 em 3 horas, o que nos dê prazer, o que nos tire do frio, do calor, do medo, a gente aceita a doença, mas não larga o conforto. A gente foi forjado pelo processo evolutivo para o custo-benefício do conforto, a gente arcar com um custo que envolva a própria saúde. Porque inconscientemente, assim, gravado na nossa filogenia, assim, gravado no nosso DNA, se uma coisa nos dá proteção e conforto, nos dá prazer, essa coisa a gente vai fazer a despeito dos riscos. Sim, até porque
todo o nosso circuito hedônico é programado para isso, para procurar, de fato, a sobrevivência, o conforto, o calor, a barriga cheia. Acontece que o nosso meio levou isso a um extremo que começou a ser deletério de fato, né? Agora não estamos mais dentro da caverna junto com um grupo com uma fogueira acesa. Estamos nos entupindo de porcaria o tempo inteiro. Estamos com 1 de cada 6 habitantes do país diabético, e com níveis de obesidade enormes. Nosso corpo passou a ser praticamente uma armadilha, não mais um objeto enfim, de lúdico, ou de prazer, ou de movimento, ou de força, mas é uma coisa engordada, né? Não é engordar, é engordado, né? E como que saímos dessa armadilha? Porque o nosso núcleo accumbens, toda aquela nossa estrutura que a gente chama de circuito hedônico, nos leva a procurar o prazer. E nós vivemos numa sociedade que nos fornece prazer barato, que sabemos que nos adoece. O que nós fazemos agora? Não, eu acho que, na verdade, eu acho que a resposta, assim, ó, a resposta eu vou dar daqui a pouco. A resposta eu vou dar daqui a pouco. Mas, assim, ó, o que aconteceu? Eu acho que, sabe o que minou? O que minou a nossa, o que minou a nossa chance de sucesso foi o seguinte, ó. Esses dias eu fiz um vídeo, acho que foi até com a Carol Martins, que eu falei uma frase, depois que eu falei, eu gostei do que eu falei, porque eu disse assim, ó, que a gente está vivendo a adolescência da evolução cultural. A evolução biológica, ela já é uma senhora. A evolução biológica já testou tudo que a natureza já poderia. O processo evolutivo é o maior estudo clínico randomizado de todo o universo. Sim. Absolutamente todas as variáveis, absolutamente durante 100% do tempo, em absolutamente 100% dos seres vivos. Então, quem ficou vivo até aqui já passou por todos os testes possíveis de 14 bilhões de anos até 2020. Então, a biologia ela já está estabelecida. A biologia ela já está estabelecida. A cultura é uma jovem. A cultura é um adolescente que não sabe ainda o que fazer. Não, não vou falar uma bobagem, mas a cultura é uma adolescente e a gente não está sabendo lidar com ela ainda. O que é a cultura? O que se herdou desse convívio social que culminou com a evolução cultural? A busca por prazer e recompensa, a busca por segurança. E isso, no final, se resume em a busca por poder. Por poder. Certamente. Capacidade de prover segurança, de prover conforto, de prover prazer. E isso, nos dias de hoje, isso significa dinheiro. Dinheiro. Sim. Então, a evolução cultural culminou agora nesse caos, onde o que importa é o dinheiro. E assim como a gente tolera na vida individual traços negativos em busca de conforto, na sociedade se tolera acabar com populações às custas de dinheiro. O que acontece é que se todo conhecimento se baseia nisso, conhecimento, cultura, sociedade, se tudo se baseia em dinheiro e poder, se entende por que se passou a alimentar humanos não mais baseado na realidade biológica, mas sim alimentados baseados na realidade cultural. O que dá dinheiro? O que dá dinheiro é soja, o que dá dinheiro é fumo, o que dá dinheiro é açúcar. O que dá dinheiro? Porque o que der dinheiro, nós vamos dar para as pessoas comer. Ah, mas o desfecho vai ser negativo. Nós somos humanos, nós estamos dispostos a arcar com os desfechos negativos em nome do prazer e do conforto. No indivíduo e na sociedade. Quando uma pessoa fala assim, vocês estão falando de paradigma evolutivo, olha a minha cara de paisagem, vocês estão pensando em paradigma evolutivo, que o homem veio do macaco. Não, nós estamos pensando em uma coisa muito mais complexa. Evolução biológica versus evolução cultural. As limitações da evolução cultural, que é jovem, frente à experiência da evolução biológica, que é uma senhora que já testou tudo. Quem deve determinar as condutas de saúde, qualidade de vida, é a realidade biológica. E olha que bonito, agora eu vou dar a resposta. Quem deve prover as adaptações do meio para que se adeque às melhores
soluções biológicas é a evolução cultural. Então, a gente não tem que usar a evolução cultural em busca do prazer e da recompensa e da proteção como se fôssemos sapiens de 20 mil anos, de 200 mil anos atrás. Não, quem nega o processo evolutivo é vítima dele. Olha que louco, Regina, olha que louco. Quem nega o processo é vítima dele, porque age como sapiens quando deturpa a própria saúde às custas de prazer, recompensa e proteção. Se tivesse evoluído como um sapiens decente, usaria a cultura em favor da saúde e da qualidade de vida, e não em busca irracional por prazer, recompensa e poder. Olha que louco. Eu já apontei várias vezes uma coisa que eu acho é que hoje em dia comer direito, quer dizer, você tentar procurar aqueles alimentos com densidade nutricional e aos quais o nosso corpo está bem adaptado ou com boa resposta, é um ato político. É um ato político de rebelião. Exatamente. Porque nada mais antissistema, né? Nada mais hacker, nada mais antissistema, nada mais anônimos, né? Para colocar até a máscara. Do que e completamente contra o sistema, né? Completamente contra esse sistema. Eu já percebia isso antes, aí depois quando eu comecei a me aprofundar estudando isso, eu percebi mais, e em cada enquete que se vê, isso fica mais claro. Esse descompasso biológico-cultural criou uma sensação assim, ó, de que quando tu tens que admitir, Regina, tu tens estômago, tu tens duodeno, tu tens pâncreas, tu tens fígado, tu tens jejum, tu tens seco, tem apêndice. Isso é ultrajante para as pessoas se imaginarem como animais. Quer dizer que eu tenho que comer como se eu fosse um animal? Não, eu tenho que me dê prazer. A pessoa se sente ofendida. Quando tu oferece opções alinhadas com a realidade biológica. E ela se sente engrandecida quando tu oferece opções baseadas na realidade cultural. Quando a cultura, na verdade, está no campo das ideias e a biologia que está no campo físico da saúde. Então, é um descompasso intelectual tão grande. E aí eu e tu, Regina, os outros médicos, nutricionistas, etc., que trabalham com realidade biológica, somos, por vezes, rechaçados por quem não tem a menor ideia do descompasso biológico-cultural. Exatamente. Depois você diz que isso é muito radical. Então tá, as pessoas falam assim, não tem que negociar comigo, negocia com o teu pâncreas, que está exausto de fabricar insulina por tanta porcaria, tanto açúcar que você põe para dentro, né? A negociação não tem que ser comigo, eu só estou aqui falando. O pâncreas, ele não quer saber se a commodity, se a soja, o trigo, se os campos de arroz, eu estou no sul do Rio Grande do Sul, que é um grande produtor de arroz e soja. O pâncreas não quer saber, o intestino leaky gut síndrome do intestino irritável, não quer saber se a soja está dando dinheiro para o Rio Grande do Sul, porque o intestino é de 200 mil anos. O dinheiro da soja é de 2020. Mas esse descompasso biológico-cultural que gera doença, gera dinheiro para quem recebe, mas doença para quem consome. Certamente. É inacreditável que a gente tenha que falar o óbvio, tipo, vamos comer de acordo com o que a natureza provê e vamos fazer o mais perto sempre da natureza, e isso vira quase uma heresia, porque a triste realidade é que a maioria dos nossos colegas não só não tem a menor ideia de alimentação ou de nutrição, porque isso não foi sequer ensinado na faculdade, como uma cadeira que seria, eu acho, muito necessária seria uma de antropologia, porque se você não conhece, quer dizer, quem não conhece a história é condenado a repeti-la, né? E essa aculturação é um fato, sendo que isso na faculdade de medicina, porque o que a gente vê na faculdade de nutrição é ainda mais paradoxal. Quer dizer, são 2 anos estudando bioquímica, estudando fisiologia, estudando lipólise, gluconeogênese e todo aquele catatal de reações bioquímicas, e no 3º ano, pula para um francês semiólogo,
para o 40% de cereais, para comer de 3 em 3 horas, e vai daí sem solução de continuidade. E você fala assim, como que ainda ninguém parou para pensar no desatino que são essas teorias? Quer dizer, quando você passa, medicina é a mesma coisa, a gente passa os 3 primeiros anos estudando fisiologia, histologia, bioquímica, e pula para farmacologia. Né? E ninguém para pensar porque você está lá querendo fazer concurso para, sei lá... Quer se formar, quer sair para trabalhar, tem um monte de provas e tudo mais. Mas olha aqui, ó, se eu chego a cair numa cadeira de docência, de fisiologia, eu te juro, Regina, eu ensino os 14 bilhões de história do planeta, do universo, e os 4,5 bilhões da história na vida da Terra. Porque olha aqui, ó, não dá para viajar tanto numa live, mas desde que, por exemplo, uma bactéria começou a selecionar se usaria enxofre ou oxigênio, a gente começou a mudar o substrato energético, a cadeia transportadora de elétrons, e a gente é hoje o que é por conta desse acúmulo de estímulos. Mas não precisa isso, em geral. O que precisa saber é o seguinte, assim, ó. Então, o que eu quero que fique gravado aqui nessa live eternamente, Regina? O paradigma evolutivo tem a ver com o descompasso biológico-cultural. Paradigma evolutivo leva em consideração que, biologicamente, a gente é fruto de uma seleção de estímulos para que a gente fosse capaz de sobreviver e deixar descendentes férteis, e que, culturalmente, a gente evoluiu para buscar conforto, poder e recompensa. E que hoje a gente é adolescente cultural e idoso biológico, e a gente tem que amadurecer a cultura para que se alinhe à realidade biológica. Pronto, falei, consegui. Exatamente. E exatamente. E por quê? Eu acho que agora, se a gente não conseguir se reevoluir, se readaptar, a gente não sobrevive. Quer dizer, eu acho que a continuação do paradigma evolutivo é que nós chegamos num ponto que ou voltamos, ou engatamos uma ré, ou pelo menos paramos e pensamos, ou não sobrevivemos como espécie. Nós estamos formando, já vão aí umas 3 gerações talvez dos anos 80 em diante, umas gerações profundamente doentes. E isso agora, no aqui e agora, está atingindo os muito jovens. Porque na época que eu me formei... Quando eu me formei, que seguramente você não era nem nascido, doenças como resistência à insulina, como ovário policístico, eu me lembro daquele ultrassom embrionário que dava uma imagem com nitidez zero, da gente ver um ovário policístico, era uma coisa raríssima, raríssima. A síndrome de resistência periférica à insulina, nem existia o conceito. E quem não está resistente à insulina nos dias de hoje, quem não tem hipotiroidismo, quem não sofre crise de enxaqueca, quem não tem algum distúrbio digestivo, sabe, da goela até o derrière, né? Alguma coisa está sofrendo. Tem uma armadilha que é a armadilha que a gente tem que aprender a não cair mais. A armadilha é aquela questão assim, ó, de que o processo biológico ele é muito lento. Até mesmo um processo assim de alteração epigenética leva gerações, assim, leva gerações. Uma alteração de uma geração vai culminar em alterações nas outras próximas gerações. Mas a mudança cultural ela é tão rápida, que foi o exemplo que eu dei do celular para os meus filhos. Assim. Ela é tão rápida que se transforma no novo normal em uma década. Em uma década, se agora, por acaso, a pandemia... Vamos fazer assim um exemplo esdrúxulo, só para marcar. Se agora a pandemia de coronavírus fica uma questão endêmica e mortal. Endêmica e mortal. Nunca mais para de morrer 1000 e tantas pessoas por dia no mundo inteiro, morrendo gente. Daqui a 1 ano já é normal. Já nem tem mais noticiário falando que está morrendo 1000 e tantas pessoas por dia. Já se contabiliza isso como normal e já se toma condutas culturais já sabendo que esse é o normal. Não, isso é assim, sim, porque, segue a vida. De fato, isso já estamos fazendo, né? Nós já tínhamos uma pandemia prévia de obesidade e diabetes, sim, exatamente, com números muito mais assustadores, porque é claro que toda morte por doença é trágica, e é trágica especialmente para o indivíduo e para os que o cercam,
mas os números da pandemia de diabetes, ou que eu diria de doenças metabólicas, ou até de doenças evolutivas, ou que vão de encontro com a evolução, eram números muito mais assustadores, são números muito mais assustadores que a pandemia viral que estamos sofrendo. E, no entanto, tomo metformina, tomo uma estatina, qual remédio. Essa é a realidade, afinal isso é assim. Afinal, isso é assim, eu já tenho 40 anos, eu já tenho 30 anos. E daí? Nem começou, a festa nem começou, tu não tá sabendo. Tem uma mulher que é uma senhora de 68 anos, assim, que sem nenhuma capacidade física e cognitiva mais, assim, muito limitada. Ele disse, olha, 68 anos, eu quero estar voando com 68 anos. Tem que estar. Graças a Deus, eu fui criada por um pai que aos 98 anos ainda andava de bicicleta. Então, eu quero ser assim quando eu crescer. Eu quero ser igual. Quer dizer, eu acho que essa consciência de viver perto da natureza, eu aprendi com meu pai, né? E meu pai teve uma longevidade, que faleceu recentemente, com 101 anos, morreu dormindo na paz, mas ele nunca se afastou do que era essencial, e ele nunca se afastou por instinto, porque ele era marceneiro, não tinha conhecimento científico nenhum, mas tinha um instinto que o levava para perto da natureza, né? E esse instinto, a imensa maioria das pessoas perdeu, está completamente desconectado disso, e crente que é dono da verdade, porque se eu não como pão francês, a minha vida deve ser muito triste. Só que assim, Regina, agora eu vou dar o segredo. Agora, Regina, de por que nós vamos mudar o mundo nessa década. Opa, lembra da música? O segredo tava na nossa cara todo o tempo, a gente não via. Olha só, tá? Os grandes críticos do paradigma evolutivo, necessariamente é quem não estuda o paradigma evolutivo, porque paradigma evolutivo é uma daquelas coisas que qualquer ser humano que estude, ele passa a entender e aplicar. Então, os grandes críticos são os que não estudaram. Mas uma das críticas negativas dos grandes críticos é que eles dizem assim, olha, o pessoal, presta atenção, ninguém que fosse um humano moderno, que fosse levado no tempo para a era paleolítica, sobreviveria nem um dia. Olha o detalhe. Aqui tem uma mensagem subliminar que vai explicar o que a gente vai fazer para mudar o mundo. Nenhum ser humano moderno que fosse levado para a era paleolítica sobreviveria um dia naquela realidade inóspita. Nós não estamos mais adaptados a isso. E dizem assim também, se trouxesse um homem paleolítico, um Homo sapiens do paleolítico e deixassem na nossa realidade hoje, ele não sobreviveria por conta das nossas questões culturais. Realmente isso é verdade. E isso está certo. Eu assino embaixo. Então nós temos que entender assim, a biologia de ambos é igual. Homo sapiens sapiens de 100 mil anos, Homo sapiens sapiens de 2020. Biologicamente iguais, culturalmente diferentes. Então, a resposta para isso está nessa live aqui hoje, nas tantas outras que a gente vai fazer, que é o seguinte. A seleção natural de Darwin não disse assim, o mais apto sobrevive. Darwin não disse isso. Eu aprendi isso há muito pouco tempo. Sabe o que Darwin disse? Darwin disse assim, os mais aptos sobrevivem em cultura, sociedade. Não tragam um homem da época das cavernas, tragam 50. E não levem um homem de 2020, levem 50. Porque nós vamos voltar lá e vamos matar todo mundo e organizar nossa sociedade na era paleolítica. E 50 homens paleolíticos vão vir aqui e assumir o seu lugar na era moderna. Culturalmente, nós somos capazes de mudar muito rápido. Mas isso depende da sociedade. O mais apto sobrevive? Não. Os mais aptos. É a sociedade mais apta, né? É aquela sociedade que cria... O que nós vamos fazer a partir de agora, Regina, é usar o sistema contra ele mesmo. O que eu acabei de falar? Que a cultura muda de uma hora para outra. E a maior carga que um pai passa para um filho, ou que uma geração passa para outra, não é a carga genética, é a carga cultural.
Cultural, Agora, às 5 exatamente. horas e 1 minuto, se todo mundo que está assistindo a live começar a dizer assim, não, eu vou mudar a minha atitude, vou começar a me comportar melhor, organizar a realidade Uhum, biológica frente à realidade cultural. Não vou mais admitir imposições culturais que neguem a minha realidade biológica. Vou buscar na evolução cultural melhores soluções para a minha realidade biológica. E fizer isso agora, às 21 e fizer isso nessa uhum, década, a gente muda o mundo, porque a cultura muda muito rápido. certamente. E a Sim, biologia está preparada para a mudança cultural, já que a biologia é uma senhora que já está preparada para tudo. A gente não está uhum, preparada para a mudança ambiental que a cultura fez, mas está preparado para sim. a nova mudança cultural que a gente fará. Pronto, falei de novo. Opa, maravilha. Então, estamos na luta, porque realmente como dizemos na Espanha, tem que amolecer o tijolo todos os dias, né? Aqui no Brasil se fala que é matar um leão todo dia, né? Porque é inacreditável, quer dizer, coisa tão A mais B igual a C, né? Tão cartesianamente clara, seja uma coisa tão difícil de entender. E eu acho que o que é muito triste, que me entristece, é que não é aquela pessoa que de repente não teve acesso a uma educação da área científica ou que não tem acesso a uma determinada literatura. É que os nossos pares, que têm o privilégio de uma educação superior e que deveriam ter um conhecimento biológico e bioquímico suficiente para entender, neguem essa realidade sem sequer se dar o trabalho de ir lá e... Gente, não precisa ler o livro inteiro, leia um abstrato de um artigo para começar a acender alguma luzinha, né? Como fala o doutor José Neto, fala assim, de algumas coisas você só vai ler o abstrato, vai ter tempo de ler tudo, então aquilo já te leva a acender uma chaminha de curiosidade, né? Isso que às vezes me revolta é ver que quem tem o privilégio, quem deveria estar usufruindo esse privilégio para fomentar, está na negação e está instalado Mas naquela zona de conforto, que cada dia está mais apertada, porque a pessoa cada dia está mais gorda, então a zona de conforto vai apertando, né? mas em busca de conforto e de poder. A grande questão é essa. Sim, Assim, sim, sim, os sim, sim. profissionais que ficam estagnados, eles ficam estagnados porque esse é o status quo, esse Sim, é o lugar de conforto, é o lugar onde ele tem poder. aham, O que não esperavam, doutora Regina, o que não esperavam era esse levante cultural do sim, amadurecimento cultural de quem decidiu sim, quem quer fazer a diferença. E hoje a gente pega um uhum. celular, bota aqui. Onde é que tu estás mesmo? Está em São Paulo? É Rio de Janeiro. Rio de Apesar de Janeiro. estar frio polar aqui, mas estamos Rio de A gente Janeiro. pega um celular no sul do Brasil, pega outro no É, sudeste do Brasil, começa a falar com 200 pessoas do Brasil inteiro e amanhã de uhum. novo, e amanhã de novo, e amanhã de novo. Quando eu decidi que... Tu sabes, conhece a minha teoria dos hashtags, doutora Regina? Sim, eu vi que o pessoal está colocando aqui, né? E hashtags são arquétipos, assim, os hashtag 2 e É, hashtag 1 são os que vão mudar o mundo, a gente interessado em mudar de vida. aham, Eu decidi que eu ia atender na minha vida hashtag 2, hashtag 1, não ia mais querer atender curioso, não ia atender, não vou atender mais, vou uhum, atender só hashtag 2, hashtag 1. Só gente, assim, interessada em tomar a conta da própria vida. O uhum, que aconteceu? Uma enxurrada no meu consultório e nas redes sociais, seja sim, Instagram, Telegram, WhatsApp, de pessoas dizendo assim, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de vida, quero mudar de vida, quero mudar de vida, quero mudar de vida, quero mudar de vida. Cada um desses é um agente cultural. E qual é o nosso sim, poder? O poder é que a velocidade da mudança cultural é muito rápida. Então, a única coisa sim, que a gente tem que conseguir é engajamento para que cada um faça a sua parte. Cada um fazendo a sua parte e transmitindo conhecimento para as crianças, principalmente, a gente consegue, em sim, pouquíssimos anos, mudar o mundo inteiro. Ou pelo menos a nossa realidade, a certamente. realidade à nossa volta. Aham. E eu acho que há já, claro, há uma consciência porque a doença está aí, as pessoas estão vendo. Então, isso, inclusive, movimentos com os quais eu não chego a concordar, tipo, não sei, alimentação vegana, tudo isso são uma busca, né? Eu acho que uma busca, eventualmente, é na direção errada, mas é uma busca pela mudança. E eu acho que a gente está
a gente tem quase que uma obrigação. Quer dizer, eu considero isso minha obrigação a partir de agora, porque graças a Deus, me aposentei, agora eu vou ficar só perturbando a rede social. Me fizeram fechar o consultório por conta de pandemia, né? Eu não sei se eu abro de novo, mas agora eu vou ficar aqui só perturbando. E eu tô aqui pendente da hora, porque o Instagram te corta, se de repente é óbvio que eu quero deixar essa live salva. Mas eu vou lançar daqui um desafio para a gente e para outros colegas enfim, que estão nesse movimento e que tem uma concordância de ideias. E a gente não vai deixar isso morrer, a gente vai fazer esses encontros, a gente tem que rotinizar isso. A gente tem que rotinizar porque é isso que nós vamos deixar. Né? Eu acho muito, me sinto hoje muito mais transcendente como profissional, com esse veículo que me permite atingir agora, sei lá, 202 pessoas que têm assistindo. Né? Se eu estivesse num dia meu de rotina, eu teria falado com 10. Né? Suponho que no seu caso é mesmo. Então, eu acho que a gente tem que garfar essa oportunidade dessa nossa parcela cultural de século XXI, né? de 2020, e aproveitar isso, quer dizer, ir fundo com isso, fazer a reevolução. Né? Chamar todo mundo para a reevolução. Claro. Eu acho que a mensagem que a gente pode deixar é assim, que por enquanto, como a gente está amadurecendo a parte cultural, a gente é minoria. Sim. Mas isso é progressão geométrica. Quanto mais com certeza. Com certeza, porque eu duvido que qualquer pessoa que tenha assistido hoje tenha ouvido você falando, não vai ser obrigada a parar para pensar. E não vai assistir da próxima vez com mais interesse, não vai ler o livro, porque eu acho que a proposta agora é essa, e como a coisa estamos ficando assim, o tempinho já está encolhendo, eu acho que foi extremamente enriquecedor. As tuas colocações foram brilhantes, a gente não cansa, né? A gente tem um tempo limitado, mas a gente não cansa de ouvir. E eu quero te agradecer demais, porque... Enfim, muito bom. Regina, eu adoro escutar o que você fala. Tu quer ficar incomodando nas redes sociais. Quando tu quiser incomodar muito, tu me chama. Tu me chama e a gente incomoda. Vamos fazer disso uma coisa periódica. E eu espero que o pessoal acompanhe. Eu tenho certeza que vai acompanhar, que esse número vai crescer e que juntos somos mais fortes. Claro que essa realidade de mudança de vida, realidade de mudança cultural, promoção de saúde, são assuntos complexos e por vezes, são maçantes. Mas a gente tem que insistir em conhecimento, porque conhecimento é cultura e só com cultura a gente vai mudar. Então não adianta... E empoderamento, né? Olha aqui, Regina, aqui, ó. Não, eu quero o truque, eu quero perder peso. Qual é o truque para o diabetes? Quero a dica, né? Perder peso? Não queiram o truque, queiram o conhecimento, a cultura, porque só com a cultura a gente vai mudar, não é com o truque. O truque é o poder, é o conforto, é a segurança. A gente quer a cultura que é para dominar mesmo, mudar o comportamento. Certamente. Retomar o controle do nosso corpo e da nossa saúde. Isso é uma coisa que é possível, é perfeitamente possível. Antes que acabe, eu quero dizer uma outra coisa. Eu digo que eu era cirurgião. 2 minutos. Agora, eu já nem opero mais. Eu digo que eu era cirurgião, porque agora já não opero mais. Eu era cardiologista antes de vir a gente. Eu incomodo agora eu incomodo, mas eu era cirurgião. E aí, com a realidade cirúrgica, eu sempre conto isso, tirar um tumor, amputar uma perna, tirar vesícula, operar tumor de pele, não é a cultura que eu estou operando. Eu estou operando a biologia. E a biologia adoeceu por conta da cultura. Enquanto a gente não mudar a cultura, os cirurgiões vão amputar pernas, tirar pâncreas, tirar tumores de intestino. Entendam de uma vez por todas, a doença crônica não existe. Ela é um desajuste cultural e biológico. Cultural. Perfeito. Olha, eu acho que vai sair já aquele númerozinho chato dizendo que vai acabar. Mas eu não tenho nem palavras para te agradecer. E vamos repetir. Da próxima vez é na sua casa e você vai me deixar falar. Eu vou organizar a data, vou te chamar e vou ficar aqui tomando um cafezinho aqui, ó. Já sei até aí eu vou vai falar, depois eu te digo.
Vamos sim, e a gente pode lançar desafio, porque o que eu não sei, eu corro para lá e estudo. Ó, tá me dando aqui 27 segundos, então vou fechar antes de coisa. Brigadíssimo, como sempre, foi um prazer enorme. Estou sempre à tua disposição. Então vou fechar aqui e vou salvar, tá? Gente, boa noite. Bom, tchau, 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 tchau. pessoal. Tudo bom, até mais, obrigado.